Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 517 e minguando até 773 dias, 15 de maio de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário de 517 com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 55. Subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 5. Este blog é a continuidade do outro, né? E se vocês não viram, né, vejam, né, para que vocês possam dar continuidade com este blog diário, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? E também deixo na descrição a abertura desse título que ficou muito interessante. Vocês vão lá e vê, é muito interessante que vocês vejam. E também deixo uma referência desse título, Enoque, o Pai da Vida. É muito interessante que vocês acompanhem e da mesma forma. Este blog diário é uma continuidade, né? Se você não viu, para que você entenda tudo que está sendo dito neste blog diário, é interessante que vocês vejam a força da união, a primeira parte da força da união por ato missionário para dar continuidade. Esse subtítulo, Força da União por Ato Missionário, ele está bem conectado um no outro. É interessante que vocês vejam a repartição em continuidade, certo? Dando sequência dele, porque senão você não vai compreender toda essa situação, o que está sendo dito dentro de cada parte deste blog diário, ok? Eu vou entrar nesse blog diário, né? Eu fiz no blog anterior a esse, eu fiz uma referência o que seria a primeira esposa, né? Dando referência à palavra. Este blog diário é uma referência da segunda esposa, dando uma referência à vida, certo? Em outros contextos, digo que eu mesmo sou a primeira esposa, eu sou a segunda esposa e sou a terceira esposa na ideia que significa, né, na ideologia que significa a primeira esposa, palavra, segunda esposa, vida e a terceira esposa, corpo emocional, certo? Nessa sequência, palavra, vida e corpo emocional, dando uma sequência. Nesta segunda esposa em específico, nós vamos entrar em uma ideologia. É importante vocês ter entendimento nisso, ok? Dando referência, de uma certa forma, eu vou fazer uma ideologia comparando os quatro pontos cardeais, certo? Para a gente compreender. O que eu quero que vocês compreendam? Isso é uma ideologia. A ideologia, ela vai explicar diretamente ao espaço do corpo. Vou usar a geografia, né?
para representar o espaço entre uma coisa e outra, criando uma ideologia, mas é interessante que vocês focam no espaço de corpo, a nossa consciência interior, e que dentro do Cristo ela é uma consciência da vida. A vida, ela não é uma vida, mas é uma consciência da vida, um espaço que há dentro de nosso corpo, ok? E assim eu vou trabalhar a ideologia dentro e a ideologia fora. Quando ela vier representar fora, ela vai representar a geografia, certo? Em determinada situação, né? Aquilo que nós olhamos para nós mesmos, nosso interior, representando a consciência da vida, um espaço dessa vida, tornando a gente mais egoísta, né? E aquilo que a gente podemos olhar para fora, né? Olhar para fora, a gente vai ver, né, de todas as formas, essas dimensões, esse espaço geográfico que a gente vê, nós ver também né, o espaço de corpo se movimentando, a matéria que se movimenta. Entenda isso de todas as formas, vamos trabalhar isso dentro deste contexto sobre a ideologia da segunda esposa. Vamos lá para a parte deste contexto, depois nós vemos com a expressão livre. A expressão livre é formação Cristo mais dimensão social, fazendo uma interação entre esses dois, ok? E depois de 4 blogs, em seguida, eu venho com uma expressão, com uma leitura corrida, para que nós possamos saber tudo que for dito nos 4 últimos blogs, ok? Vamos então entrar para a expressão livre, ok? Vamos lá. A segunda esposa, ela representa a vida. A vida é uma realidade do corpo emocional e representando um espaço deste corpo. E quando negado, ela forma uma pedra em seu corpo. Esta pedra, quando for consciente, ela não vai rolar. Ou seja, ela não vai se precipitar o seu corpo no tempo, pois a consciência entenderá que a vida representa um espaço dentro do corpo e não fora do corpo, e de forma que o tempo que esteja fora contradiza o tempo que esteja dentro. Isto explica uma relatividade oposta do espaço de corpo com o espaço de tempo, conciliando com os vossos entendimento interior e exterior, explicando uma coisa aceita e negada no mesmo tempo. Isto explica o movimento dos astros, mas não explica as vidas destes astros, ok? Vamos então para a parte, fazer a leitura, fazer a expressão livre, né? Fazendo a mediação aquilo que é a formação Cristo e aquilo que já tem dentro da sociedade, né? Aqui está a ideologia disso. A segunda esposa, ela representa a vida. A vida é uma realidade do corpo emocional, representando um espaço deste corpo, certo? A vida vai representar um espaço deste corpo, certo? Aqui, de uma certa forma, ela está dando uma inconsciência, certo? Uma inconsciência. Quando é um movimento de um astro, né? Quando é movimento de um astro, ele vai ter consciência nessa vida, certo? Ele vai ter consciência nessa vida. Então, ele vai entender que ele é uma consciência. E essa consciência, ela vai ficar uma pedra. Pedra, ideologia pedra, é a mesma coisa de você, né, se estar imóvel, né, de você não se mover, né, de você ser resistente ao corpo emocional, é você cair como morto, é você, de uma certa forma, para os astros é isso, é você ficar consciente, é você negar o seu corpo, né, a sua vida emocional para você ficar flexionado no trabalho social. Isso tudo representa uma ideologia, ok? A pedra para os astros é assim, certo? Isso aqui é uma formação negada, isso aqui é uma formação aceita. Para o movimento de um corpo comum, isso aqui é uma formação negada, isso aqui é uma formação aceita, ok? E que geralmente ela vem, essa formação, ela dá uma ideia da primeira esposa. Significa que ela está agindo nos conforme, ela está tendo consciência na palavra, na vida e no corpo, e está sendo, de uma certa forma, dando uma consciência para o seu relacionamento social, ok?
E quando a vida é uma realidade do corpo emocional representando um espaço dentro deste corpo. Foi explicado isso, né? E quando negado, ela forma uma pedra em seu corpo, né? Quando negada, ela forma uma pedra no seu corpo, né? Para os atos que para os atos para os corpos comuns, ela vai representar assim, né? Que ele vai representar assim uma pedra, significa que ela está olhando para ela está sendo mais egoísta emocionalmente, ela está criando uma ideia, entenda isso? E E quando negado, ela forma uma pedra em seu corpo. Esta pedra, quando for consciente, ela não vai rolar. Ou seja, quando for consciente, ela não vai rolar. O que que eu quero dizer? Rolar é quando você precipita o seu corpo emocional, você fica parado. Você fica parado. Se é uma pedra, você fica parado. Se você caiu como morto, você fica parado. De uma certa forma é aqui. O anticristo aqui é coisa negada, né? Então a vida fica aqui como uma pedra, né? Ela fica negada pelos astros, ela fica negada para quê? Para ficar flexionado para a sociedade para você trabalhar isso dentro da sociedade, certo? E quando ela é emocional, ela vai ficar o quê? Precipitada. Esse corpo aqui, a vida, ele não vai ter consciência nessa vida, esse corpo então vai ficar precipitado, né? Emocionalmente, ele vai relacionar somente emocionalmente, ok? Tudo que ele fizer vai ser emocionalmente. A princípio, ele vai pensar que é uma coisa correta, mas não, ele vai estar sendo negado, ele vai estar sendo negado. Ele mesmo vai gerar uma contradição com os seus relacionamentos sociais, vai gerar contradição aquilo que ele quer, né, dentro da sociedade. Entenda isso. E quando negado, ela forma uma pedra em seu corpo. Esta pedra, quando for consciente, ela não vai rolar, ou seja, ela não vai se precipitar o seu corpo no tempo. Ela não vai precipitar o seu corpo no tempo, certo? Ela vai ter consciência desse corpo emocional, da vida desse corpo emocional, então eles não vai ficar precipitado. É como se estivesse a consciência exterior tivesse rodeando aquele corpo, né? Pedindo uma forma para que ele volte, por exemplo, criando uma oportunidade para que ele volta para o seu corpo, para ele viver o seu corpo. Quando ele vem viver o seu corpo, ele vai ter realidade nesse corpo, ele vai ter que ser realizado dentro desse corpo. A palavra da vida, então ele vai entregar. Mas quando ele está fazendo um trabalho social, explicando o astro, então ele está formando uma pedra, ele tem consciência nesse corpo emocional, certo? Ele vai estar tendo consciência nesse corpo emocional, aí, de uma certa forma. Então, ele não vai precipitar, ele vai estar vigiando o corpo, ele vai estar de vigia desse corpo emocional e trabalhando só essa expressão, o que você está ouvindo aí, né? Quem está falando? A gente não sabe quem está falando, certo? Entenda isso? É tudo expressão, tudo expressivo, certo? Entenda isso. Esta pedra, quando for consciente, ela não vai rolar, ou seja, ela não vai se precipitar no seu tempo, pois a consciência entenderá que a vida representa um espaço dentro do corpo, né? A consciência, ela vai representar que a vida representa um espaço dentro do corpo. Ele entendeu isso, então ele não vai ficar precipitado de uma certa forma, ele não vai usar o seu corpo emocional, hora nenhuma, ok? Entenda isso. E não fora do corpo. A vida vai representar um espaço dentro do corpo e não fora do corpo. De forma que o tempo que esteja fora contradiz o tempo que esteja dentro. O que que eu quero dizer? Olha, tudo que você vê hoje dentro da sociedade, o tempo que está fora é tudo coisa negada, né? Ela vai contradizer aquilo que eu entendo da minha realidade, dessa minha consciência. Tudo que eu fizer para tentar viver a minha vida, eu não vou conseguir, porque todos aqueles que estão fora estão com seus corpos emocionais precipitados, ou então eles estão fazendo um trabalho social para Cristo negado, da mesma forma, fazendo um com todos aqueles que o rodeiam. Vamos entender isso, ok? Então, o que estiver fora é uma contradição daquilo que estiver dentro, certo? Isto explica que
a relatividade oposta do espaço de corpo com o espaço de tempo, né? Espaço de corpo vai representar a consciência que há dentro do corpo, né? Dando uma referência à vida, né? E o oposto é aquilo que já tem dentro da sociedade, né? E criando uma relatividade, sabe? Se for um ato consciente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma interação, ele vai relacionar uma coisa e outra que já tem dentro da sociedade para fazer um com ele. Vai fazer música, vai fazer rap, né? Vai formar um com eles de todas as formas, entenda? E muito interessante quando essa relatividade vem, entende? É uma flexão, vocês não ficam oprimidos por ideias emocionais. É muito bom, certo? Até então, isso é bom por causa da Guerra Fria, né? Mesmo porque nada que você fizer vai resolver, porque aqui, quando a gente não tem ciência de nada, difícil mesmo a gente vai ter a consciência de relacionar uma coisa boa à sociedade, a não ser aquilo que vem pela unificação, para que todos fiquem unidos de uma certa forma, ok? Isto explica que um, isto explica uma relatividade oposta do espaço de corpo com o espaço de tempo, né? O espaço de tempo é tudo aquilo que representa essa geografia toda, certo? Nós estamos inseridos num tempo e dentro desse tempo um espaço. Esse espaço ele pode representar essa nossa superfície, aonde as matérias se movem, né? Desse espaço, ok? Entenda isso. Conciliando conciliando com os vossos entendimentos interior e o exterior, explicando uma coisa aceita e negada no mesmo tempo, né? Entenda isso? Explicando uma coisa aceita ou negada no mesmo tempo. Isto explica o movimento dos astros, mas não explica as vidas dos astros, certo? Por que eu digo que não explica a vida dos astros? Porque tudo que eles fazem é uma consciência, não é uma vida, é uma consciência. É uma consciência, eles relacionam apenas uma consciência. A vida, para ser vida, ele tem que estar acompanhado com a palavra e criar uma realidade para esse corpo emocional. E ele tá, para isso, estar sendo glorificado com outro corpo emocional ou até mesmo com Cristo, ok? É só assim que cria. Com palavra você cria uma realidade. Fora disso, tudo é consciência. Aí eles vão relacionar astrologia, astronomia, eles vai relacionar, né, essas interações emocionais mesmo que tem dentro da sociedade, criando música, formando música, rap, tudo isso é uma interação, né? Eles vai envolver a fauna, vai envolver a flora, né? A numerologia, geografia, né? Eles vai relacionar tudo isso, entenda isso? Anatomia, tudo isso vai ser uma interação para os atos conscientes, usar isso dentro da sociedade, ok? Entendendo o que é a primeira esposa, vamos então partir para a segunda parte, né? A segunda esposa, aliás, entendendo o que é a segunda esposa, que é uma consciência do nosso interior, certo? Aqui ela está negada, e é uma consciência do nosso interior, aqui ela está negada da mesma forma. Movimento aqui movimento dos corpos comum, geralmente eles vai usar esse corpo emocional, certo? Para criar uma vida, por exemplo, né? Quando eles estão assim, só para vocês terem uma ideia, eles vai ter uma ideia que o dinheiro é mais importante, que o sexo é mais importante, atraindo essa vida para ele. Ou seja, eu tenho que viver a minha vida e tal. Aí eles vão achar que está vivendo, mas não está vivendo. Eles estão preceptando os seus corpos, eles estão preceptando, eles estão correndo atrás de tudo, querendo se resolver em todos os aspectos dentro da sociedade. Aí eles vão pensar que é a vida, mas não é a vida, certo? Ah, eu tenho que viver a minha vida, né? Aí, sabe, é muita coisa. Existem situações que a gente possa entender sobre isso, ok? Vamos para o próximo contexto. Quando isto não for compreendido, vai gerar uma contradição para outros corpos, explicando o tempo presente com o tempo ausente. E com este entendimento, os corpos não entenderão o que
que lado fica a verdade? Se vem do horizontal norte ou do horizontal sul, explicando os movimentos que esteja no horizonte ou no horizontal, sendo isto o movimento de um corpo comum. Isto explica as esposas que não têm as consciências dos vossos maridos, entregando os maridos aos olhares dos terceiros com medos, elas mesmas não vão justificar as vossas tristezas e as vossas frustrações em vossos corpos emocionais, por não reconhecer os vossos maridos e por não permitir para ele e sim para o olhares dos terceiros, explicando tudo que for social, negando elas mesmas, e de forma que isto explica que ela é neste momento, mas não vai explicar a sociedade, pois ambos estão divididos no tempo. E de forma que o tempo explica ele mesmo e o corpo emocional explica o corpo emocional, entendendo a realidade desta vida no espaço de corpo. E se ela estiver negando esta realidade, estará negando também a sua vida e se perdendo no tempo junto com o seu corpo emocional, querendo mais por menos. Eu deixei esse contexto muito grande, né? Eu gerei uma complexidade em minha consciência, né? Porque eu não gosto de trabalhar com um texto muito grande, mas vamos expressar sobre ele, vamos pegar parte, vamos trabalhar parte dele. Quando, né, depois que nós entendemos, ó, isto explica os movimentos dos astros, mas não explica a vida destes astros, certo? Aí depois eu entrei no próximo contexto. Quando isto não for compreendido, vai gerar uma contradição para os astros, para os outros, quer dizer, para os outros corpos, explicando o tempo presente com o tempo ausente, né? E com este entendimento, os corpos não entenderão de que lado fica a verdade, se vem do horizontal norte ou se vem do horizontal sul, explicando os movimentos que esteja no horizontal, sendo este movimento de um corpo comum, né? Quando, né, dando essa referência aqui na, nos pontos cardeais, né? Horizontal norte, quando o Sol nasce naquela direção, né? Vertical leste, né? Esconde lá. Então, o que está na nossa frente é horizontal norte, segundo aquilo que nós compreendemos na escola. Entende? Se ele der fazer esse movimento de horizontal sul para o norte, ele vai dar direto com a consciência da vida. Então, ele vai se tornar uma pessoa mais orgulhosa, mais emocionalmente, né? Querendo viver a sua vida a qualquer custo. Quando ele olha de dentro para fora, que seria o correto, olhar de dentro para fora, então ele vai fazer o movimento horizontal norte para o horizontal sul, enxergando tudo aquilo que está dentro da sociedade, trabalhando isso dentro das suas consciências. Aí o que o contexto diz? A gente não sabe de lado que está a verdade. Há uma hora que ela tem uma realidade desse corpo emocional, entrega isso para a pessoa, né? E a outra pessoa nega. Outra hora a verdade vem lá de fora, né? De uma forma para conscientizar, aí a pessoa que está aqui nega. Por quê? Eles não vão saber o que é realidade, o que é verdade, o que é dimensão Cristo, o que é relacionamento corpo a corpo. Então, ele vai gerar essa contradição. Então, ninguém vai saber de que lado está a verdade, se vem do interior do corpo ou se vem do exterior do corpo, certo? Se vem do horizontal norte ou se vem do horizontal sul, certo? De uma certa forma. Pode, de qualquer forma, pode haver verdade. Como que pode haver verdade? Se você é uma pessoa simples, está vivendo a sua vida, né? Não está só se tendo consciência em si, então essa aqui é a verdade. Você tem uma consciência na vida e está entregando uma coisa boa aqui. Se você está trabalhando dentro da sociedade, essas duas aqui são corretas, porque aqui representa o anticristo e aqui representa a consciência de uma pessoa que no futuro ela possa ter consciência em tudo, uma pessoa bem informal,
emocional aqui. Essa aqui é a formação correta. Mas aqui ela vem representando o anticristo. Aí o anticristo para a força da união, e aqui é para a pessoa, né, que queira viver dentro da sociedade de uma forma correta. De uma certa forma, eu criei essa ideologia para representar o marido, e criei essa ideologia para representar a esposa, certo? Ou a esposa dando uma ideia daquela ideia da mulher relacionar a consciência do marido e o marido relacionar o corpo da mulher. Entenda isso, criando essa ideologia, fazendo essa interação. Mas ambos são as mesmas coisas quando trata de realidade. Tanto essa formação aqui da primeira esposa, e tanto essa formação aqui, né, da primeira esposa do lado de cá, né? O que muda aqui é só a glória do corpo comum. E aqui, né, dando referência, aqui pode representar uma pessoa que necessita de um relacionamento. Por exemplo, pode representar um filho, pode representar a esposa, né? Do outro lado aqui pode representar o marido, pode representar um pai, né? Pode representar. Então, existe essa ideia de que a pessoa que tem consciência tem responsabilidade sobre essas daqui, certo? Aqui, geralmente, ela está formando dentro da sociedade, né? Pode chegar a situação de o filho ele ganhar essa postura. A bola significa que ele tem uma consciência, né? Que ele tem uma consciência. E aqui significa que ele está vivendo a vida dele, simplesmente isso. Que está vivendo a vida dele. Ele não está no trabalho social, não está fazendo nada. Ele está vivendo a vida dele. Mas aqui ele já ganha uma referência, né? De estar aplicado dentro da sociedade pelo um trabalho social, ou para representar um marido, um pai, ou até mesmo, né? Uma mãe, né? Responsabilizando aqui um filho aqui de todas as formas. É só para você compreender como isso é, é, é interessante, ok? Isto explica às esposas que não têm as consciência dos vossos maridos, né? Qual que é a esposa que não tem a consciência de vossos maridos? Essa aqui, essa segunda esposa. Nós estamos trabalhando nela o tempo todo. Elas estão precipitadas, elas estão relacionando tudo que esposa, que eu digo, mas é ideologicamente. Isso pode representar qualquer corpo dentro da sociedade, tá? Essas estruturas não fazem menção sobre a questão de macho, fêmea, não é nada disso. É questão de você, né, relacionar uma ideologia. Não se aplica sobre essas ideias de macho e fêmea. Isso aqui é questão ideológica, totalmente ideológica, só para que vocês possam compreender tudo, ok? Isto explica às esposas que não têm as consciências dos vossos maridos, entregando os maridos aos olhares dos terceiros. Com medos, eles mesmos vão justificar as vossas tristezas e as vossas frustrações em vossos corpos emocionais por não reconhecer os vossos maridos. Eu quero voltar um pouco mais atrás, né, no tempo de Emanuel, para a gente compreender isso. Entenda que depois que Emanuel fora sacrificado, ele ganhou uma consciência, né? Ele ganhou uma consciência. Mas as pessoas ele começaram a relacionar Emanuel de uma forma negada. Não reconheceu essa consciência, né, de Emanuel. Então eles começou a entregar uma ideologia de que ele havia ter morto dentro da sociedade. Então as pessoas começaram a relacionar a consciência de Emanuel a terceiros, entregando eles à sociedade, né? Olha aqui, né? Emanuel, tá? Jesus, que Jesus usa mais a expressão Jesus, entregando isso, entregando, fazendo, vitimando aquele corpo emocional, vitimando, usando a ideia de Jesus para colocar, foi uma vítima social, sendo que Jesus, tipo assim, sendo que Emanuel ele não morre, ele tem uma consciência em Cristo, ele tem uma consciência suprema. Mas quando você ensina o corpo emocional, vocês entregam ele à sociedade, usando o nome Jesus, que Jesus hoje vem negado de toda forma. Olha aí o jeito que as pessoas ensinam. Se tem dúvida, fala o nome de Jesus mesmo, né? Porque eles não têm consciência naquilo que eles falam. Vamos repetir, só para vocês entenderem esse contexto. Olha,
Depois que as esposas, né, as pessoas estão aqui tudo precipitado aqui, né, sem consciência, sem nada. Depois que as esposas, qualquer corpo, as esposas aqui é qualquer um, atos religiosos, socialismo, tudo que esteja dentro da sociedade, né? Isto explica que a esposa que não tenha consciência em vossos maridos, né? O vossos maridos aqui entenda o Cristo, a consciência de Emmanuel evoluído para Cristo. Entenda isso. E entregando os maridos, né, aí foi, né, apareceu muito outros maridos, né, até mesmo essas de nosso relacionamento conjugal, coloca isso na sua cabeça também, né, responsabilidade social, tudo, né, entregando os maridos aos olhares dos terceiros, com medo elas mesmas vão justificar as vossas tristezas, né, porque eles vão tentar justificar o semblante que eles mesmos não reconhecem dessas marido, dessas autoridades. E, e vão justificar as vossas tristezas e as vossas frustrações em vossos corpos emocionais, né? Por não reconhecerem os vossos maridos. Não têm conhecimento, não sabem quem eles é, nem nada que eles estão relacionando, então elas vão ficar com medo e elas vão começar a gerar contradição sobre esse medo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai, né? Será que ele é uma pessoa legal? Não tem consciência, então elas não vão saber. Os seus corpos emocionais vão ficar ativos, né? Isso aqui representa a sociedade toda, sendo macho e fêmea, certo? Mas eu estou criando uma ideologia para a segunda esposa, muito interessante tudo que está sendo dito. Acompanha Deus do primeiro, ok? E por não e continuando, depois que ela ficou frustrada em vossos maridos, com medo de tudo, entregando ele ao terceiro, criando ideologia para os seus maridos, aí vamos continuar com a ideologia. E por não se permitir para ele e se e sim para os olhares dos terceiros, né? Explicando tudo que for social, explicando dinheiro, sexo, né? Tudo isso, né? Se não tem, aí vai começando, se não tem dinheiro, né? Vai gerando contradição sobre isso, ok? Ok? E negando eles e negando elas mesmas, né? Aí, quando ela vai querer relacionar essas coisas ao marido, ela vai começar a negar ela mesma, né? Então, ela tem dinheiro, ela tá triste. Não tem dinheiro, ela tá triste, né? Tá triste. Tem dinheiro, tá triste. Não tem dinheiro, tá triste, né? De outra forma, eles vão gerar complexidade sobre o sexo, sobre o dinheiro, sobre aquilo que tem dentro da sociedade, sobre aquilo que ela possa ter e aquilo que ela não possa ter, ok? E de forma que isto vai explicar que ela é neste tempo, né? O que que explica ela neste tempo? Os conflitos sociais, aquilo que ela está representando dentro da sociedade, seus corpos emocionais precipitados no tempo, ok? E entenda isso? Mas não vai explicar a sociedade. Ou seja, explica a crise dela, mas não explica a sociedade, certo? Porque a sociedade vai estar separada. De uma certa forma, a sociedade em conflito, né, é só quando se trata de negação, nós, como né, seres inocentes, por exemplo, a gente apenas somos vítima dessa sociedade, certo? A sociedade ela vai, de uma certa forma, criar o que criar um conflito sobre o que tem dentro dela, junto com aquilo que tem dentro da sociedade, né? É uma complexidade muito delicada, né? São várias interações de consciências sociais e várias interações de consciência pessoal, daquilo que eu quero relacionar à minha sociedade. Então, né, não, mas não explica a sociedade, né, e de forma que isto vai explicar ela mesma, a crise dela, mas não vai explicar a sociedade. Que determinada situação, quando você está em crise, a sociedade ela fica neutra para você, né? De uma certa forma. Você que leva a crise para a sociedade, né? Porque de uma certa forma ela vai ter uma postura como um marido também, porque os astros eles se movem dentro da sociedade, criando ideologia para a unificação, entenda isso, ok? Pois ambos estão divididos no tempo, né? Quando eu falei dividido no tempo, essa divisão é um espaço que há dentro de nós, uma consciência da vida, né? Um espaço, e esse espaço ele representa um tempo dos nossos corpos físico e emocional, né? Então eu falei, ambos estão divididos no tempo e o espaço que está fora, o espaço que está fora, né?
o espaço que está fora, ficar dividido no tempo. Há um espaço dentro e um espaço fora, né? O espaço fora vai representar todo o tempo, né? Junto com essas posturas, né? Sociais, de corpos emocionais, postura geográfica e da mesma forma, representando essa grandeza do espaço, ok? E de forma que o tempo explica ele mesmo e o corpo emocional explica o corpo emocional, entendendo a realidade desta vida no espaço de corpo, dentro do corpo. Quando eu falo desta vida no espaço de corpo, ela está explicando o que nós somos, né? Explicando o que nós somos dentro de nós, né? Corpo emocional. Só nós que temos a consciência dessa vida, ok? E o corpo emocional explica o corpo emocional, entendendo a realidade da vida no espaço de corpo. E se ele estiver negando esta realidade, estará negando também a sua vida e se perdendo no tempo junto com o seu corpo emocional e querendo mais por menos, né? Se perdendo no tempo é essa estrutura aqui, certo? Mais uma vez, só para a gente finalizar, negado, aceito, certo? Aqui, negado, aceito. Isso aqui pode representar o movimento dos astros, mas também pode representar qualquer pessoa que, né, que tem uma responsabilidade social, ok? Porque eu estou dizendo consciência porque ele tem uma responsabilidade sobre outras pessoas. O que que quero dizer? Responsabilidade, autoridade hoje é muito complexa. As pessoas usam a autoridade para extorquir as pessoas, para controlar a emoção dela. Não é isso, tá? Não é nada disso. A autoridade é eu representar uma coisa superior do bem. Aí eu tá me entregando aquela pessoa que depende de mim para que isso resolva o bem dela. Não é você manipular. Você vê aí, ó, a consciência espiritual, quando ele tem uma consciência espiritual, essa pessoa aqui, ela tem mais benefício do que essa pessoa. Porque, de uma certa forma, eu tenho que ter a consciência no meu corpo emocional e tenho que ter a consciência para esse aqui. De uma certa forma, quando é um filho, só para vocês entenderem, quando é um filho, o pai ele tem que trabalhar para ele e tem que trabalhar para o filho. Né? Quando é uma esposa, o marido ele tem que cuidar, né, da consciência espiritual dele e cuidar da consciência emocional da esposa, para que o marido possa ver a sua esposa bem de qualquer forma, certo? As coisas que possa ser bom é o marido que possa ter essa consciência de sua esposa, né? Eu não digo proporcionar, porque isso ganhou muita ideologia. Muitas das esposas estão manipulando o marido com essas ideias. Então, isso hoje é muito complexo de entender. Mas entenda, quando o marido ama a sua esposa, ele tem sabedoria, ele ganha sabedoria para que a esposa dele fique bem, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver, né, se sentindo realizado. Se vocês não estiverem se sentindo realizado, não sinalize, não faça nada, não é necessário vocês fazer nada, certo? Se vocês entenderam isso e viu que é bom, sinalize e, e se inscreva neste canal, ok? Vou dar continuidade neste blog diário, no próximo blog vai dar continuação deste contexto que vai ficar muito interessante, certo? Vamos entrar na parte geográfica para a gente ter uma visão que é consciência interior e o que é consciência exterior. Trabalhar isso dessas duas formas, dentro e fora, né? Sobre essa esposa negada que a gente está trazendo. Vamos trazer a ideia sobre essa esposa negada, certo? Para a gente compreender isso de todas as formas, ok? Acompanhe o próximo blog diário, né? E este é o blog diário de 517, Enoque, o Pai da Vida, parte 55, Força da União por Ato Missionário, parte 5, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.